Antes que eu comece esse vídeo, eu tenho que te alertar que esse vídeo contém imagens fortes, ainda mais para nós, que somos colecionadores e gostamos tanto de procurar as miniaturas e queremos várias delas na nossa coleção. Porque essa talvez tenha sido a maior tragédia que aconteceu para nós colecionadores de Hot Wheels, né, de tantas outras marcas, que aconteceu há anos atrás, mais precisamente em 2017, e hoje eu vou contar um pouco da história dessa grande tragédia. Claro, ela não é uma tragédia completa porque não envolveu, graças a Deus, morte de pessoas, nem ferimentos, nem nada, mas assim, muitas miniaturas da Hot Wheels acabaram vindo a óbito nesse evento que aconteceu lá na Ásia. Mas antes que eu comece a contar sobre o que aconteceu aí com essa desgraça para nós colecionadores, eu te peço que você se inscreva aqui nesse canal, que também você deixe a sua curtida, assim o YouTube vai ficar sabendo que esse vídeo tá bombando. Deixa seu comentário também para você me falar um pouco do que você achou sobre essa grande tragédia e também mostre esse vídeo para seus amigos. Ah, e claro, não esqueça de se tornar membro aqui do canal Aterrantes, de que você ganha vários benefícios. Você consegue ver vídeos antes deles irem para o ar, você vai participar de lives aqui com sorteios bem mais legais do que as lives que eu vou continuar fazendo aqui para quem não é membro, e também você participa do grupo de WhatsApp de vendas das coisas do Aterrantes, né? Então, de itens que estavam na minha coleção eu não quero mais, ou de itens que chegam para mim a toda hora para eu avaliar e aí eu também não quero para minha coleção e eu vou vender para você a um preço bem justo, claro. Bom, vamos saber um pouquinho mais sobre essa história. Bom, eu não sei se você sabe disso, mas os Hot Wheels, eles são fabricados, uma das fábricas da Hot Wheels, né, eles têm várias, eles são fabricados na Ásia. Então, por exemplo, na Malásia, eles têm duas fábricas grandes lá, onde eles fabricam Hot Wheels. Uma na península de Penang, onde eles fabricam lá as miniaturas da linha básica, né, então a maior fábrica deles. Eles têm uma outra fábrica na Malásia que produz muitos dos carros que são premium, né? Então dá suporte para essa outra fábrica. Eles têm uma fábrica na Tailândia, onde eles produzem os Matchbox e também produzem as miniaturas premium da Hot Wheels. E também uma outra fábrica na Indonésia, que também eles produzem muitas das miniaturas básicas e muitos dos brinquedos da Hot Wheels. E também, por último, eles têm uma fábrica na China, onde eles produzem os carros do RLC, do Red Line Club, até porque lá eles têm todos os estoques da tinta especial usada nos carros do RLC. Então, eles têm essa divisão por lá, só que o grosso mesmo, a grande produção, fica na península de Penang, lá na Malásia. E eles, claro, né, eles produzem muita coisa durante o ano inteiro, e aí tudo que eles produzem de carros, eles colocam nas cartelas, colocam dentro de caixas, e essas caixas eles colocam dentro de containers para serem distribuídos pelo mundo inteiro, e aí vão chegar no Brasil, Estados Unidos e tudo mais. E em 2017, no comecinho de 2017, em fevereiro de 2017, quando um desses containers, contendo várias caixas da linha básica Hot Wheels, estava sendo colocado num dos navios para sair do porto e vir para o resto do mundo, esse container caiu no mar. E aí foi um grande prejuízo para eles, porque assim, a gente não sabe quantas caixas tinham por lá, mas a gente calcula que tinham dezenas, talvez até centenas de milhares de Hot Wheels que caíram simplesmente com um container dentro do mar. E aí alguns operários lá do porto tiraram as fotos que você está vendo aí. A gente não tem muitas fotos, mas essas daí, elas mostram o nível do estrago que aconteceu com esse container. Então tudo que tinha lá dentro foi perdido. A gente consegue ver, a gente consegue identificar que os carros que se perderam, que estavam dentro dessas caixas, eram do lote F, G e H da linha básica de 2017. Então, naquela época, o que aconteceu? Teve um atraso por conta desse acidente, né? Não tinha só esse container, tinham outros containers, mas esse daí, tudo que tinha dentro dele foi perdido. E não tem o que fazer, afinal de contas, as miniaturas, elas têm partes de metal que podem enferrujar e sofrem a oxidação da água do mar, água salgada e tudo mais. E também as embalagens todas, elas são perdidas porque elas são de papel.
Bom, mas a história não acaba por aí. A coisa fica ainda pior e mais misteriosa. Porque o que aconteceu? Isso daí foi em fevereiro e, obviamente, a Mattel, quando produz essas mercadorias e transporta pelos oceanos, ela faz um seguro marítimo que, se acontecer algum acidente como esse, aí uma seguradora paga a eles o valor da mercadoria ou uma parte do valor da mercadoria. Então a Mattel recebeu esse valor, esse valor foi usado para produzir novamente as mesmas miniaturas, afinal de contas tinham contratos com as grandes lojas do mundo e os grandes distribuidores, então eles precisavam entregar isso, então eles tiveram que readequar toda a produção deles, parar a produção para fazer novamente os mesmos carros que eles já tinham feito antes, e aí de novo colocar em outro container e passar para o resto do mundo. Quem ficou com toda essa mercadoria molhada foi a seguradora. E aí isso gera um outro problema muito grande, porque o que fazer com esse monte de carros e caixas todos molhados? Bom, a seguradora ela não pode vender, porque ela não é a Mattel, e claro, estava tudo estragado. Se ela fosse vender, ela não ia conseguir aproveitar as embalagens, ela ia ter que vender os carros fora da embalagem, isso não pode. Afinal de contas, nenhuma mercadoria pode ser vendida fora da embalagem, e também não ia ter, né, o respaldo da Mattel. A Mattel não pode ter aí alguém concorrendo com ela, vendendo os mesmos produtos dela. Não poderia ser doado também, afinal de contas, esses brinquedos, esses carros, eles foram contaminados com a água do mar. Então, por mais que alguém fizesse todo um trabalho de higienização que custaria muito dinheiro, ainda assim eles não poderiam ser entregues para as pessoas, poderia ser prejudicial, né? Então, por mais que a gente pense na nossa cabeça que eles poderiam doar para alguma comunidade pobre na África ou em qualquer outro lugar do mundo, ainda assim a Mattel não deixaria, porque afinal de contas poderia ter algum item aí tóxico para essas crianças e tudo mais, então isso seria proibido. O que fazer então com esse monte de coisa? Queimar? Não, queimar também não dá para fazer, porque afinal de contas você queimando esse material todo, você poderia criar aí uma nuvem de poluentes, né, de substâncias tóxicas que não faria bem a ninguém. Então a solução que descobriram foi enterrar todas essas miniaturas. E isso aconteceu no sul da Malásia. A gente não tem a localização, ninguém tem a localização onde foi enterrado, foi em um local secreto, afinal de contas, se soubéssemos onde foi enterrado tudo isso, apareceriam muitos malucos cavando lá esse local para conseguir pegar essas miniaturas todas. Então, em novembro de 2017, né, aconteceu esse acidente em fevereiro. Em novembro, a seguradora contratou uma empresa para escavar aí a areia, né, que parece, e aí então enterrar todas essas mercadorias que foram perdidas, né, que caíram no mar, e aí elas apareceram, elas tiveram que ser enterradas para que não tivessem outro rumo. Então é uma história muito cabeluda isso, uma história, assim, realmente uma tragédia, né, porque imagina o quanto não foi se perdido aí de miniaturas, né, que poderiam estar nas nossas coleções, quantos super tirantes e itens muito legais aí que foram perdidos, mas eles tiveram que ser enterrados nessa situação bizarra que aconteceu com a Hot Wheels, com a Mattel, alguns anos atrás, né? Então, essa é uma história que apareceu, eu contei no Facebook do The Hunted, né, em 2017, muita gente ficou horrorizada, né? Muitos comentários, muita gente protestando que isso daí deveria ter sido doado, vendido, mas assim, não dava para fazer algo diferente. Se tivesse sido algo diferente, talvez custasse mais caro do que essa solução que eles deram aí de enterrar essas miniaturas. Então essa é mais uma história macabra aí que você fica sabendo sobre esse hobby que você tanto gosta, porque é uma história muito curiosa que você não encontra em nenhum lugar, ninguém nunca contou essa história, e eu estou te contando aqui pela primeira vez. Contei, né, em 2017 no Facebook do The Hunted, mas essa história ficou perdida por tanto tempo, e eu achei legal vir aqui contar no canal do The Hunted para você entender um pouquinho e ter essa história para contar na mesa de bar ou então na mesa com seus amigos, porque é uma história bem maluca. Bom, é isso que eu queria contar para vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem por aqui para mais histórias tão esquisitas ou tão legais como essa, e claro, todas as novidades que você gosta desse seu hobby.
Bom, te vejo nos próximos vídeos então. Essa história foi de assombrar. Te vejo por lá.